Muito bom dia a todos. Antes de mais, um agradecimento aos Não Negócios pelo convite para estar presente nesta conferência de um tema tão importante para as futuras gerações, para nós mesmos, e que está na agenda de toda a Europa, de todo o mundo, e em especial no tema da Agenda Verde que a União Europeia tem neste quinquênio. Também falar antes de mais da APAF. A APAF é uma associação sem fins lucrativos que congrega os analistas portugueses, analistas financeiros portugueses, existe desde 1984 e tem vindo precisamente a promover a literacia financeira em Portugal, fazendo engagement com CMVM sobretudo. O tema da sustentabilidade, obviamente, não é um tema novo. Dá-se o acaso de, durante esta semana, ter estado a preparar uma mudança de localização do local onde trabalho e ter descoberto documentos de 2002, 2005, de vários asset managers a falarem da questão da sustentabilidade, a promoverem produtos de sustentabilidade já nessa data. Portanto, não é nada novo. É verdade que após 2015, com o Acordo de Paris, tornou-se um tema mais dinamizado por todas as entidades, mas a certeza é que não é novidade para ninguém. Não é um tema que tenha aparecido recentemente e é um tema que nos vai acompanhar durante muitos anos. E a propósito de coisas recentes, aproveitei uma tecnologia que provavelmente todos terão ouvido falar, o ChatGPT, está nas bocas do mundo há vários meses, para perguntar precisamente isto: como medir a sustentabilidade. E adivinhem, deu-me uma resposta muito completa, o ChatGPT, com várias alíneas sobre como medir a sustentabilidade ambiental, como medir a sustentabilidade social, como medir a sustentabilidade económica, como usar índices de sustentabilidade, mas ChatGPT vai ter que aprender, também existe matéria relacionada com sustentabilidade de governance. Portanto, a dimensão ESG já aqui foi mencionada, que é sobretudo dirigida para a questão ambiental, várias vezes falada. Aliás, o Stuart foi onde esteve basicamente a debater e a apresentar os seus argumentos no tema da sustentabilidade para a governabilidade ou a governança. A verdade é que não tem sido tão aprofundada. Basicamente vamos passar por poucos temas, porque o tempo não permite mais, e é basicamente uma intervenção que quer enquadrar aquilo que se irá debater a seguir no painel. Antes de mais, como todos sabemos, falamos sempre destes 3 tópicos de sustentabilidade no ESG, mas há que ter em conta que a questão financeira é algo que acaba sempre por desembocar, porque se as empresas não existirem, se não tiverem a capacidade de crescer, gerando lucros, cash flows, dividendos, remunerar os seus acionistas, verdadeiramente não estaremos a criar uma sociedade que permita o crescimento. E, portanto, por muito que estejamos a medir todas as outras dimensões e a reportar todas as outras dimensões, a questão final da capacidade de, num relatório integrado, num relatório em que se fale daquilo que são os indicadores económico-financeiros com os indicadores de sustentabilidade que permitem entender a dinâmica da empresa, não vamos ter capacidade de entender verdadeiramente a sustentabilidade, que poderia ter posto ali com uma interrogação. Porque, na verdade, quando falamos de sustentabilidade, genericamente falamos da sustentabilidade do planeta, mas estamos a falar de uma sustentabilidade de uma sociedade ocidental, ou estamos a falar de sustentabilidade de outro tipo de sociedades? Estamos a falar de uma sociedade que promove o capitalismo ou uma sociedade que promove outro tipo de organizações políticas? A verdade é que, em geral, o que procuramos na palavra sustentabilidade é que não haja disrupções, que não haja interrupções de modo de vida, e desse ponto de vista, a instabilidade e a incerteza gerada por situações como aquela que tivemos com a pandemia de Covid ou a situação que temos presentemente com a guerra na Ucrânia não são necessariamente variáveis
que sejam contempladas muitas vezes nesta dinâmica de medição do ESG. E, portanto, a questão da sustentabilidade não deve ter uma resposta única, ainda que para ser uma sustentabilidade apoiada naquilo que vivemos, que conhecemos e que queremos continuar a ter, terá sempre que ser uma sustentabilidade que garanta o nível de crescimento das empresas e do setor privado. Quem é que mede a sustentabilidade? Porquê é que se mede a sustentabilidade? Ou para que é que se mede a sustentabilidade? Não são a questão que pusemos aqui hoje. Mas, na verdade, são questões que têm que ficar respondidas antes. Nós estamos apenas a perguntar como se mede a sustentabilidade. Mas a verdade é que há empresas e há instituições, há organizações, há o Estado, há a autarquia, todos eles com responsabilidades de medir e de reportar as questões de sustentabilidade. E o porquê medir deve estar na mente de cada um, que há uma razão que está por detrás e que não é necessariamente a razão que toda a gente pensa, que é a regulação. Ou seja, por questões impositivas, mas antes por questões de consciência social e de dinâmica de potenciar o crescimento futuro. Obviamente que o como medir, que é o tema que se vai debater a seguir, tem dimensões variadas e, normalmente, essas dimensões variadas correspondem aos diferentes objetivos daquilo que se quer medir e de que variáveis é que vamos querer medir. E nesta matéria, todas as instituições, todas as empresas recorrem a serviços externos, estão ali mencionados alguns, e estes serviços externos são aqueles que, na prática, acabam por ser os responsáveis pela transformação daquilo que são as orientações das regulamentações para aquilo que é depois a prática das empresas para a medição das suas diferentes variáveis. E, portanto, nesta matéria, o que é mais importante é entender exatamente como é que se vai medir. Na matéria climática, o como se vai medir tem vários exemplos. Toda a gente fala da pegada de carbono, toda a gente fala da intensidade de emissão do CO2 ou dos gases de estufa, mas existem múltiplas maneiras de medir, estão ali elencadas apenas algumas, que tentam responder a questões variadas sobre o impacto ambiental, mas quando falamos de governação, a mesma questão não se põe, porque quando falamos de governação, estamos a falar de indicadores que devem estar na rotina das empresas, não são indicadores captados fora da empresa, não são indicadores captados por entidades contratadas, antes devem ser internalizados pela própria empresa, como sejam a implementação de políticas anticorrupção ou anti-suborno, a transparência na prestação de contas todos os anos, como é a questão da formação dos conselhos de administração com o devido lugar a administradores independentes, a delimitação das responsabilidades que existem entre aquilo que são os acionistas e os gestores, a própria consciência social que se traduz na boa relação com as autoridades tributárias, portanto, a ausência de fisco, a ausência de dívidas ao fisco, a questão de respeito pela legislação, ou seja, uma forma de medir a boa governação da empresa é a inexistência de multas, é a implementação de códigos de ética e de códigos de conduta na condução dos negócios e de processos por parte da empresa, nomeadamente os processos de procurement, ter um canal de denúncias implementado. Como veem, todas estas iniciativas, todas estas 8 menções que fiz a diferentes iniciativas, são iniciativas que vêm de dentro da empresa, são iniciativas que são propostas pela empresa e devem ser comunicadas para fora, dando clara noção de que existe uma adesão a uma governança própria por parte da empresa que seja capaz de a tornar sustentável, porque qualquer um destes indicadores, qualquer uma destas variáveis, acaba por ser uma variável que demonstra o compromisso com a sociedade de fazer com que a empresa promova os negócios de uma forma transparente e justa. Os objetivos, obviamente, passam por entender o potencial no dinâmica das alterações climáticas. Trata-se de entender o potencial destas alterações nos negócios ou nos portfólios, consoante se estivermos a falar de empresas ou de gestores de ativos, ou perceber o impacto
dos negócios nas próprias alterações climáticas ou ambas as situações. Obviamente, uma coisa é conhecer o estado atual, outra coisa é entender o nível projetado desses impactos, quer no clima, quer nos negócios, quer nas carteiras. E, portanto, as métricas têm uma utilidade, têm uma finalidade, têm um objetivo, ainda que difiram no seu escopo, tenham volatilidade e apresentam grandes falhas, nomeadamente no seu conteúdo histórico. Isto é fácil falar de dados recentes, porque as entidades começaram a fazer a recolha deste tipo de dados. Não é fácil falar de dados históricos com grande antiguidade, a não ser que falemos de temperaturas e pouco mais. E, portanto, é preciso, uma das mensagens importantes é de que é preciso conhecer para poder atuar. Os 3 M's de medir, monitorar e mitigar são verdadeiramente a questão central do processo que nos leva à medição. Porque sem fazer uma avaliação, sem definir objetivos, construir um processo que leve à análise de risco, que, por consequência, nos permita fazer relatórios, divulgação de resultados dessas mesmas medições e, finalmente, com todos esses dados na nossa posse, o mais científicos possíveis, fazermos um engagement e um stewardship, como já foi mencionado aqui 2 vezes nas apresentações anteriores, não estaremos aptos a fazermos uma verdadeira alteração daquilo que são as dinâmicas das empresas em matéria de sustentabilidade. Portanto, é o engagement, verdadeiramente, que vai fazer com que as empresas, em geral, mas não só, acho que o engagement não deve estar limitado a empresas, deve estar incorporado também nas próprias organizações não governamentais, pode estar incorporado no Estado, nas autarquias, em todo o tipo de instituições que de alguma forma sirvam o interesse público. É preciso também fazer engagement. O engagement não se faz só com o nosso voto de 4 em 4 anos. O engagement se faz no dia-a-dia com todas as organizações, de forma a que, com os dados concretos, possamos também mitigar os riscos que muitas vezes decorrem da ação política. Passando à frente esta questão, vou concluir só em 2 questões práticas no ESG. Uma tem a ver com as oportunidades que se geram do ESG, o plano de RR, o plano de resiliência, é um plano que engloba 3,1 mil milhões de euros para a componente da transição climática. Ouvi há pouco o Secretário de Estado falar de 6 mil milhões, portanto admito que o meu valor esteja errado, foi recolhido uma fonte pública, mas independentemente de estarmos a falar de 3 mil milhões ou 6 mil milhões, é verdade, estamos a falar do dobro de valor, a oportunidade é gigantesca e estamos a falar de oportunidades muito importantes em vários setores, seja na eficiência dos edifícios, energética dos edifícios, seja no equipamento de transporte, seja na indústria como um todo, diversas áreas, seja na própria indústria do mar, as oportunidades abundam, são muito grandes e serão certamente um ponto importante para o setor privado poder também contribuir para as questões de sustentabilidade da nossa sociedade e do nosso planeta. E concluo com aquilo que tem sido o nosso principal desafio na APAF, que é a divulgação do SESGA. É uma certificação profissional, é uma certificação que permite dizer perante terceiros que se tem um conhecimento aprofundado das questões ESG. Existem mais de 5 mil SESGA neste momento em todo o mundo. O crescimento tem sido fantástico na Ásia, sobretudo nas zonas de Hong Kong, de Singapura e áreas conexas. A verdade é que em Portugal lançamos há 3 anos, havia 0 certificados nesta matéria e o SESGA permitiu, de facto, que uma série de pessoas na indústria do asset management, na banca, muitos particulares também, mesmo pessoas da área do Estado. Recebemos uma inscrição há bem pouco tempo de uma pessoa que trabalha nas Forças Armadas Portuguesas e, portanto, desse ponto de vista, não existe propriamente um destinatário. Todos aqueles que queiram conhecer este mundo do ESG têm aqui uma oportunidade importante
e que permite que se chegue de forma mais capaz e se fale de forma mais capaz sobre as matérias ESG. Muito obrigado pela vossa atenção.